Bom dia! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um webinário Shure. Hoje vamos falar sobre melhorando o áudio para podcasts. É claro que esse webinário não aplica-se apenas a podcasts, mas também aplica-se a vloggers, jornalistas a, e interessados nesse tipo de aplicação. Vamos bater um papo aqui. E vou abrir uns minutinhos no final desse webinário para vocês fazerem as perguntas, ok? Então aproveitem e meu nome é Fernando Fortes, sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior no Brasil. Meu contato está aí, fortes_fernando@shure.com, e por favor fiquem à vontade para entrar em contato sempre que precisarem. Estamos aqui para ajudar, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre para que a gente precisa melhorar o áudio em podcast, né? Os podcasts, os vloggers, jornalistas, etc., têm acesso hoje muito fácil a dispositivos, móveis ou não, que permitem gravação de áudio e vídeo. E muitas vezes, quase que a maioria das vezes, a qualidade de vídeo é excelente. A maioria dos dispositivos móveis, celulares, tablets, né, possuem câmeras de alta definição, câmeras de alta qualidade, com diversos ajustes e tudo mais. E o áudio muitas vezes fica um pouco a desejar, porque esses dispositivos, apesar de terem microfones de certa qualidade, com certos cuidados, né, ainda não são microfones de uma qualidade aceitável ou de uma qualidade diferente aí quando a gente vai para microfones de nível melhor, né? Microfones profissionais ou semiprofissionais. Então, para que servem os podcasts? E qual é a área, né, de atuação? Bom, os podcasts podem servir para diversas finalidades. Você pode ter uma igreja, um templo, e você grava os cultos, as missas, etc. Dentro de uma universidade, você pode gravar as aulas, gravar as palestras, ou mesmo fazer entrevistas com alunos. Então, isso também se estende a escolas, né? Reportagens, notícias. Então, hoje em dia, um repórter com um simples dispositivo móvel, como um telefone celular, consegue gravar uma entrevista, gravar uma notícia, né, facilmente. Antigamente você precisava carregar equipamentos pesados, e gravadores, e baterias, né, e tudo mais, e microfones, e boom. Então, uma quantidade grande de equipamento que você tinha que carregar, né? Então, se a gente olha hoje os dispositivos móveis, quer dizer, um celular, um tablet, né? Poxa, ele possui dentro dele várias funções, como GPS, Wi-Fi, internet, câmera. Então, tudo isso possibilita que você facilmente, com os dispositivos móveis, consiga fazer, por exemplo, entrevistas em shows, e enfim. Então, acho que isso que ajudou a fomentar aí o mercado, né, e criar também novas utilizações para os podcasts e para esse tipo de captura de imagem e áudio ao vivo e tudo mais. Mas o que acontece muitas vezes é que a qualidade de áudio não é tão bacana, não está no mesmo nível, né, de equiparação com a qualidade do vídeo. Então, você vê aquela imagem maravilhosa, o cara com um celular pequeno está captando aquela imagem maravilhosa, mas o áudio deixa um pouco a desejar. Às vezes muito distante, às vezes captando muito ruído ambiente, captando também muito, às vezes, o vento, né, alguma condição climática. Aí, então assim, você fala, pô, o vídeo até tá legal, mas o áudio tá deixando um pouco a desejar. Então a nossa ideia aqui nesse webinar é o quê? Passar para vocês algumas ideias, o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de áudio aí, né? E o que você vai ganhar com isso? Poxa, você vai ganhar que você terá uma captação de áudio
com mais qualidade. Então, assim, se você quer passar uma mensagem, uma entrevista, você vai passar a informação de uma forma mais eficiente, mais direta ao ouvinte, porque você vai tornar aquela mensagem mais inteligível. Quer dizer, a pessoa que está do outro lado escutando o seu vídeo vai compreender a mensagem de uma forma mais fácil. Se você tem uma qualidade de áudio ruim, a, a experiência do ouvinte, ela se reduz muito, né? Quer dizer, a pessoa que está, ponha-se no lado do ouvinte, se você é um podcaster, é um vlogger, né? Coloque-se no lugar, na posição do ouvinte. Pensa assim, será que esse áudio está agradável para a pessoa que está assistindo? Será que ela está entendendo direitinho tudo que eu estou falando? É a mensagem que eu quero transmitir? Então, se você está assistindo um vídeo e, poxa, o áudio está ruim, você pode se desinteressar ou não transmitir toda aquela mensagem que você pretendia transmitir, tá certo? Então, com isso, com esse cuidado especial com o áudio, você aproxima mais o ouvinte. Quer dizer, ele vai ficar mais interessado no seu vídeo, no seu material aí, na sua apresentação, na sua entrevista. Então é lógico que vai. Até parece que a imagem fica melhor. Quer dizer, o áudio torna-se uma ferramenta muito importante aí para sustentação e para manter a qualidade da coisa que você está produzindo, né, na imagem que você está produzindo aí e tudo mais. Né? E qual que é a grande questão? Poxa, eu ter um dispositivo de áudio de qualidade um pouco superior ao que já vem nos dispositivos, né? Seja num computador pessoal, seja num iPhone, num Galaxy, qualquer aparelho móvel, um celular móvel ou os tablets, né? Será que é muito caro? Então, não é tão caro assim. Então, é um investimento que você vai fazer que vai que vai aumentar muito a qualidade do seu produto final, do seu vídeo, do material que você está produzindo. Então, por um custo pequeno, você tem um grande ganho. Então, esse é uma coisa a se levar em consideração, uma coisa muito séria a você levar em consideração, você pensar. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje nesse webinário? Né? Vamos tocar em alguns tópicos interessantes que você precisa levar em consideração quando você vai fazer qualquer podcast aí, né? Você precisa pensar no seu ambiente, quer dizer, onde você está fazendo a gravação. Então vamos pensar numa situação ideal primeiro. Imagina que você tem um estúdio, né? Você tem um estúdio de gravação, ou você tem um estúdio de edição, um estúdio, ou apenas uma cabine, né, de captação de áudio. Então você tem ali uma condição próxima, né, do ideal, um ambiente isolado, um ambiente de baixo ruído, né, externo, baixo ruído interno, como ar-condicionado, máquinas e tudo mais, um ambiente com poucas reflexões, né? Então fica fácil você imaginar que colocando o microfone ali dentro, né, você não vai precisar se preocupar muito na interferência desse ambiente na sua gravação. Porém, normalmente, né, como as pessoas que possuem esses dispositivos móveis tal, trabalham com equipamentos não tão profissionais, é óbvio que muitas vezes é difícil ele ter um ambiente desse. Né? E até pela natureza do trabalho. Poxa, eu sou um repórter, eu ando no campo, eu quero gravar uma entrevista, gravar uma notícia, né, enfim, de uma situação que eu preciso. Então eu tô sempre em ambientes não controlados. Quer dizer, cada hora eu estou num ambiente diferente. Né? Como é que eu vou controlar a acústica do ambiente, Fernando? Como é que eu vou me preocupar com a acústica? Não, peraí, aqui eu não posso gravar a notícia porque a acústica está ruim. Né? Não é o caso. Então, o que eu posso fazer e o que eu preciso pensar na escolha de um microfone? Porque a gente pode às vezes pensar que não, qualquer microfone aqui vai funcionar, e não é o caso. Então, se você tomar certos cuidados, você vai ter uma melhora na sua gravação muito grande, uma melhora na sua qualidade de áudio muito grande, o que pode fazer a diferença. Né? Se vocês tiverem alguma oportunidade de, por exemplo, procurar, às vezes, a mesma notícia dada por diferentes veículos, né? Você vai ver, às vezes, poxa, nossa, o áudio dessa entrevista
enfim, nesse canal de TV está muito melhor do que o áudio dessa outra rádio, enfim. Então você percebe o que pode ter mudado. Qual que é a diferença? Pô, é a mesma entrevista. Então, opa, alguém se preocupou com o áudio, alguém se preocupou com a qualidade aí do microfone, da posição dele e tudo mais. Então, é óbvio que nem sempre você tem um ambiente ideal, né? Mas você pode trabalhar para minimizar o efeito do ambiente. Essa é a ideia. Então, com isso, a gente vai falar sobre alguns microfones, quais são as opções, e de forma bem simples, não se aprofundando muito tecnicamente, mas o que você precisa observar na hora da escolha de um microfone para usar para esse tipo de aplicação, né? Então, existem muitos tipos de microfones diferentes, né? Com várias características diferentes. Por que existe tantas opções no mercado? Né? Tantos modelos diferentes, com tantas características diferentes? Porque você precisa escolher o microfone ideal para a sua aplicação, certo? A gente vai falar também sobre gravação, alguns cuidados e princípios básicos de como você vai fazer para gravar, né? Ok? E efeitos, quer dizer, depois que eu gravo, depois que eu captei, o que eu preciso fazer de forma bem simples, né, sem se aprofundar muito tecnicamente, mas de forma bem simples, que cuidados eu preciso tomar para melhorar a qualidade do meu áudio, mesmo depois que eu tenha gravado, né? E vamos dar alguns exemplos bem simples, tá ok? A gente tem aí um tempinho para falar sobre esses assuntos, né? Então vamos falar primeiro sobre o ambiente acústico. Então, a distância ao microfone é muito importante. Então, o microfone ele é um dispositivo feito para transformar um tipo de energia em outra. Então, ele transforma a energia acústica, a voz, né, em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser transportado por um cabo ou via sistema sem fio para um dispositivo que eu vou gravar. Então, o microfone é o dispositivo principal aí dessa cadeia no sentido da captação do sinal do áudio, né, no sinal de voz. Então, se você vai gravar um show, se você vai gravar uma entrevista, se você mesmo vai produzir um podcast, né, um webinário, tá certo? Pensa na posição do microfone. Então, quanto mais próximo eu estiver o microfone de quem está falando, né, seja eu, o locutor, ou o entrevistador, pode ser o locutor, né, a pessoa que eu estou entrevistando. Então, a intensidade da voz depende da distância. Quer dizer, a intensidade da voz que meu microfone está captando depende da distância que eu estou do microfone, eu ou o locutor. Então vamos imaginar assim, por exemplo, se eu estou falando a 7,5 cm do microfone, poxa, estou muito próximo, estou aí muito perto do microfone. O que acontece se eu me distanciar do microfone? Se eu aumentar a distância que eu estou ao microfone agora para 15 centímetros. Então quanto que eu aumentei de 7,5 para 15? O dobro, né? Então eu dobrei, eu estava a 7,5 cm, agora fui para 15 centímetros. Toda vez que eu dobro a distância que eu estou ao microfone, a intensidade do som que o microfone está captando cai pela metade. É muito? Sim, é bastante. Então, olha só a jogada. Se você pensar no inverso, é verdadeiro também. Se eu estou falando a 15 centímetros do microfone, eu tenho uma intensidade sendo captada pelo microfone. O que vai acontecer se eu me aproximar? Se eu agora ficar a metade da distância que eu estava antes? A intensidade captada pelo microfone vai dobrar. Isso de maneira genérica, né? Então, é interessante, quanto mais próximo eu estiver ao microfone, eu estiver do microfone, quanto mais próximo eu estiver dele, maior vai ser a intensidade. Então, se eu normalmente, né, estou num ambiente onde a acústica não é favorável, como os exemplos que eu dei, né? Estou na rua, estou numa entrevista, estou cobrindo uma notícia, ou estou dentro de uma sala, num ambiente corporativo, onde tem várias pessoas em volta de mim, trabalhando, falando no telefone, enfim. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de áudio? Eu preciso aproximar minha voz do microfone, ou a voz que eu estou captando no microfone.
Então é comum você ver até na TV, o cara pega lá o aparelho móvel dele, o celular, e aproxima da boca da pessoa. O que ele está fazendo? Ele tá prevalecendo que o microfone capte mais a voz da pessoa e menos o ruído ambiente, tá certo? Então toda vez que eu dobro a distância que eu estou ao microfone, a intensidade cai pela metade, né? Então é sempre indicado aproximar-se ao máximo do microfone. Agora, cada caso é um caso, é óbvio. Se você está numa entrevista, muitas vezes você consegue chegar com o microfone mais próximo do locutor, às vezes não, né? Às vezes você está distante do locutor e você não consegue se aproximar, até por uma questão de segurança. Então, se você escolher um microfone com uma captação mais direcional, que a gente vai falar já já, você vai prevalecer que esse microfone seu capte só o microfone daquela fonte. É. Então é sempre indicado aproximar-se ao máximo do microfone. Veja só que o ruído ambiente, ele existe. Você pode ter dentro da sala o ar-condicionado, como eu falei, as pessoas, né, dentro da sua sala, aí tem um monte de gente em volta de você. Né? Se você se distancia do microfone, seu microfone vai captar sua voz mais baixa e vai continuar captando a voz das pessoas em volta de você, ou do ruído em volta de você, com a mesma intensidade. Ou seja, a sua voz começa a ficar com a mesma intensidade que as pessoas que estão em volta de você. Então, para quem está escutando aquele áudio, não vai ficar inteligível, vai ficar com uma qualidade inferior. Né? Se você se aproxima do microfone, o que acontece? A sua voz aumenta a intensidade e o ruído do ambiente se mantém, né? Porque ele já existia. Então o que você está fazendo? Tecnicamente a gente fala que isso é um aumento na relação sinal-ruído. Então a relação sinal-ruído é uma relação entre o sinal e o ruído. Se eu peguei minha voz e aproximei do microfone, eu aumentei o sinal, porque o ruído no meu ambiente continuou o mesmo. É uma coisa muito simples, é um detalhe técnico aí, simples, né? Que até às vezes os mais experientes técnicos de som, enfim, podem se esquecer às vezes desse critério simples, mas que pode fazer toda a diferença aí, tá certo? Então, quanto mais próximo estamos do microfone, maior a intensidade do nosso sinal de voz. Então, entre aspas aí, mais rejeitamos o ruído, a relação sinal-ruído. Então não quer dizer que a gente rejeita mais o ruído, quer dizer que a nossa voz está mais alta e o ruído se manteve naquele volume, então é óbvio que agora a minha voz está muito mais alta do que o ruído. É claro que se eu conseguir é, reduzir, por exemplo, o ruído externo, se eu tiver um ar-condicionado irritante, uma máquina funcionando, né, próxima aí onde está meu microfone, se eu puder desligar a fonte de ruído, também é uma solução. Mas o ambiente continua sendo o mesmo, né? Uma experiência que eu queria sugerir para vocês, quem tem microfone, quem tem enfim, costuma fazer podcasts, vlogs, esse tipo de coisa, pega o microfone que você costuma usar e experimenta fazer o seguinte, faça uma gravação e escute essa gravação depois com os olhos fechados e e tenta ter uma relação o que você está ouvindo com o ambiente. Você vai fazer um tipo de exercício que até quando você assiste um podcast de uma outra pessoa, se você prestar bem atenção no áudio, você consegue às vezes até perceber que tipo de sala o cara estava, a pessoa estava, né, no momento daquela gravação. Se era um ambiente muito reverberante, se era um ambiente pouco reverberante. É uma experiência muito legal. Às vezes você pega uma gravação e escuta. Imagina em que sala, em que ambiente a pessoa fez aquela gravação. Então veja só que a acústica do ambiente, ela pode sim imprimir uma qualidade no seu sinal de áudio, tá certo? Então, se puder trabalhar com a posição onde a sua voz está mais próxima do microfone, melhor, né? Então, isso é muito mais verdadeiro em ambientes onde a qualidade acústica não é tão boa. Nem eu falei, se você está dentro de um estúdio, um ambiente tratado, um ambiente
onde foi tomado todos os cuidados com relação à acústica, é óbvio que a interferência da distância é muito menor, porque você só tem a redução da intensidade do som que chega no microfone, e o efeito do ruído ambiente é menor, certo? Ok. Então isso é alguns detalhes importantes para você ter aí na sua cabeça, né? E é óbvio que se você conseguir e puder trabalhar com materiais absorventes, é bem interessante. Então, se você puder isolar ou tiver alguns tipos de dispositivos, como esse da foto aí, quer dizer, uma barreira aí de espuma, então você consegue reduzir um pouco o efeito da reverberação. E o que é reverberação, né? O que é um ambiente reverberante? Reverberar é refletir, né? Então, se você está num ambiente onde há muitas reflexões, a reverberação, quer dizer, a repetição do som dentro dessa sala em distâncias curtas, vai mudar a característica do seu ambiente, a característica do sinal que você está captando. Então, se você conseguir utilizar de certas barreiras acústicas aí, como espumas, ou absorvedores acústicos, né, você consegue reduzir esse efeito aí também. E como eu já falei para você, pô, você tem um ar-condicionado muito ruidoso dentro da sua sala, você pode desligar o ar-condicionado, tá certo? Então é uma outra forma de você reduzir o ruído do seu ambiente. E o que você vai ganhar com isso? Lembra daquele primeiro slide, você vai ganhar com o quê? Com a inteligibilidade, você vai ganhar que a pessoa que está ouvindo o seu podcast vai conseguir captar melhor a mensagem que você quer transmitir, né? Tá certo? Outro detalhe também, você pode lembrar sempre de posicionar o microfone direcionado para quem está falando, como os exemplos que eu já dei, né? Ou até a foto do slide anterior, ou quando você vai fazer entrevista aí para um repórter, né? Tá fazendo entrevista lá enfim, para uma pessoa que está dando uma notícia. Então o posicionamento do microfone é muito importante. E como a gente vai ver já já, que o microfone normalmente possui um padrão de captação onde alguma direção ele cancela o som, se eu puder apontar o microfone na direção contrária da fonte de ruído, então vamos pensar assim, a parte traseira do microfone fica apontado para onde está o meu ruído. Se esse meu microfone tiver alguma forma de cancelar o som que vem na traseira dele, eu vou reduzir a influência desse ruído na minha captação. Tá, um ponto bem importante a pensar. Então, por exemplo, se eu tenho dentro da minha sala uma janela e pela janela entra muito ruído, eu posso apontar a traseira do microfone para a janela. Ou, por exemplo, eu posso colocar o microfone na mesa e se eu vou teclar durante o meu podcast, ou enfim, vou mexer no mouse ou alguma coisa assim, eu posso apontar o microfone, a traseira do microfone, para onde está a fonte de ruído, porque eu vou usar essa característica direcional do microfone para atenuar esse ruído do teclado, da janela, do ar-condicionado, de uma máquina de fotocópia, de xerox, enfim, tá certo? Então, pensar sempre em todos esses fatores acústicos e de posicionamento de microfone, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre microfones. E quais as características dos microfones que eu preciso levar em consideração. O microfone cardioide é o microfone mais aconselhado neste caso, no caso dos podcasts, ou os microfones direcionais, de certa forma, são mais adequados. Por quê? Porque eles possuem um padrão de captação. Esse padrão de captação, até pela foto aqui, né, pelo slide, você pode perceber, ele parece aí uma maçã, né? Esse formato cardioide aqui da direita desse gráfico é um gráfico que se assemelha muito a um coração, né? Então por isso que tem esse nome, cardioide. Então é um dos padrões mais comuns dos microfones, enfim, normalmente usados, tá certo? Então ele possui uma maior sensibilidade, uma maior captação na frente dele. E na traseira do microfone é onde eu tenho a maior rejeição, a maior atenuação. Então eu posso usar, posso não, eu devo usar essa característica ao meu favor. Então, como eu falei para vocês, vira a traseira do microfone, pensa assim, aponta a parte traseira do microfone para onde está a sua fonte de ruído.
Então você vai atenuar ao máximo a interferência daquele ruído, tá certo? Os microfones cardioide normalmente têm essa característica do efeito proximidade. O que isso quer dizer? Quanto mais próximo eu estou do microfone, eu mudo um pouco a característica de resposta. O microfone fica um pouco mais grave. Então, ajuda também a dar um pouco mais de corpo à sua voz. Então, se você falar mais próximo do microfone, além de você ter o ganho com a intensidade do som, a intensidade da sua voz está chegando no microfone, você ganha também um pouco em resposta de frequência. O som fica mais encorpado, ok? Faça essa experiência se você tem um desse tipo de microfone. Experimente falar próximo e distante, ou experimente falar próximo e ir se distanciando do microfone. Você vai ver que a resposta, vamos falar assim, que os graves, os médios e agudos do seu microfone mudam um pouco, principalmente os graves. Tá certo? E esse tipo de microfone é ideal para essas aplicações, porque ele tem essa característica de atenuação do sinal que vem na traseira dele. E vai me ajudar muito para eliminar o ruído ambiente, o ruído que vem na traseira e tudo mais. Então tem alguns exemplos de alguns microfones Shure que são cardioides, como o SM58, o MV5, como por exemplo aqui o SM7, tá? Muito usado em estúdios, muito usado em rádio, TV. Então ele é um microfone dinâmico que possui essa característica cardioide e é muito usado. Ah, mas Fernando, ele é um microfone mais profissional, mais caro. Existem algumas outras soluções? Sim, então esse é só um exemplo, ok? Eu tenho também os microfones condensadores. Qual a grande diferença do microfone dinâmico do microfone condensador? É a construção dele, como ele é construído, qual é a tecnologia usada na construção dele. O microfone dinâmico possui uma bobina. Pensa o microfone dinâmico como sendo um alto-falante ao contrário, né? O microfone condensador ele é diferente, ele se utiliza de outra tecnologia eletrônica, onde ele possui duas placas polarizadas, etc, etc, ele necessita de uma alimentação. A gente gosta de dar essa observação, por quê? Porque muitas vezes as pessoas compram um microfone condensador e esquecem de observar que para esse microfone funcionar eu preciso de uma alimentação. Pensa assim, eu preciso que no cabo do microfone vá uma alimentação como se fosse uma bateria, uma tensão contínua. Geralmente na faixa de 12 a 48 volts, mais ou menos. Então sua placa de áudio ou o dispositivo onde você vai ligar seu microfone tem que ser capaz de fornecer essa alimentação, tá certo? Então esse é um cuidado que você precisa tomar com os microfones do tipo condensador, ok? E quais opções eu tenho para gravação? Então se eu falei dos microfones, microfone dinâmico, microfone condensador, quais opções eu tenho para gravar? Então vamos pensar assim, que entre o seu dispositivo e o microfone, precisa haver uma forma de converter o sinal do microfone para um sinal digital que o seu computador possa gravar, o seu computador, o seu dispositivo móvel. Então existem algumas opções. Então, esse da foto aí é uma interface Shure MVI da linha Motiv. Então, o que essa interface vai te possibilitar? Possibilitar que você conecte o seu microfone, conecte o seu instrumento a esse dispositivo e através de um cabo, por exemplo, USB, você vai transportar esse sinal capturado por essa interface e vai mandar para o computador. Curioso que essa interface Shure MVI também ela possui um cabo Lightning também, onde você pode conectar no seu dispositivo Apple. Você pode conectar no seu iPhone, no seu iPod, desculpa, no seu iPhone, no seu iPad, né? De qualquer linha. Então, você consegue digitalizar o seu sinal de áudio do seu microfone, que você está usando para captar, para mandar para o seu computador ou para o seu dispositivo móvel, tá certo? Por quê? A gente normalmente já tem o computador ou o dispositivo móvel, né? Já tem a conexão de internet e tudo mais. Então o que eu vou precisar para fazer uma gravação? Do microfone, da interface, que justamente tem esse nome porque ela faz o interfaceamento entre o microfone e o seu dispositivo, o computador ou o dispositivo móvel. Você pode, por exemplo, usar um fone de ouvido para que você possa monitorar
para que você possa escutar o sinal que você está gravando. Isso é muito interessante. Então, se você tiver que mexer na posição do microfone, você está em tempo real ouvindo o que o seu microfone está captando. Então isso é muito interessante também, você poder usar um fone de ouvido para monitorar a sua gravação em tempo real, tá certo? E aí você precisa pensar, será que eu tô usando um microfone que requer alimentação, que requer phantom power, né? Aquele microfone, por exemplo, condensador. Então a interface, que nem a Shure MVI, tem a possibilidade de você alimentar esse microfone, mesmo se ele for condensador. Então isso é um ponto importante a você observar. Existem outras interfaces no mercado que não tem essa possibilidade. Então, às vezes você tem um microfone condensador, você não consegue, por exemplo, gravar, porque você não vai conseguir alimentar esse microfone, tá certo? Então, é um fator também a você levar em consideração. E também você precisa pensar em quantos microfones você vai usar. Então, existem vários tipos de dispositivo, vários tipos de interface, e eu preciso pensar também quantos microfones eu vou usar, tá certo? Efeitos. O que eu posso fazer depois que eu gravei? Que tipo de recursos eu tenho depois que eu gravo? Então, se você olhar aí na tela, você tem um microfone MV88, que é um microfone estéreo a princípio, e ele tem um conector lá que conecta direto aí ao iPad, por exemplo. Então você consegue, usando um software da Shure, o Motive App, você consegue gravar diretamente dentro do seu dispositivo. E o que você pode fazer depois? Que tipos de efeitos ou que tipos de manipulação de áudio eu posso fazer depois que eu fiz a minha gravação, depois que eu gravei, né? Então são efeitos que eu posso usar opcionalmente para melhorar a qualidade do meu sinal de áudio, melhorar a minha gravação. Então eu posso usar equalizadores, fazer o uso da equalização. Então o que é equalizar um sinal de áudio? É justamente ajustar as intensidades relativas das frequências. Então, por exemplo, eu posso ter usar um filtro ou um corte para eu reduzir um pouco dos graves. Então, vamos falar aqui de forma bem simples. A faixa de voz, que é o que geralmente você está gravando, desculpa, grande, 90% dos casos você está gravando voz, ah, você pode usar um filtro, por exemplo, passa alta, sintonizado numa certa frequência para eliminar o ruído ambiente grave. Um ar-condicionado, um barulho de uma estação de metrô, um ruído grave. Né? Então você pode usar um filtro em 100, 150, 160, 200 Hz. Então com isso você vai eliminar esse ruído grave indesejável. Isso não se aplica quando você vai gravar um show ao vivo, a não ser que seja um show de voz e violão, que, por exemplo, você pode não ter tanta conteúdo de frequências graves. Então você pode usar o filtro, e o interessante de você poder fazer isso depois que você gravou é que você pode escutar e comparar o resultado. Então você pode e deve ajustar os filtros, né, de ouvido, ouvir o que os filtros estão fazendo e ajustá-los para que você tenha o melhor resultado. Então a voz, enfim, numa entrevista, muitas vezes ela vai girar em torno aí de uns 200 Hz até, enfim, sei lá, 4, 6 kHz ou menos que isso. Então é óbvio que isso são filtros que podem não só eliminar o que é ruim, mas também pode eliminar o que é bom. Então use com critério e experimente, para você não deixar o som pior do que estava antes, tá certo? A intenção aqui, gente, é a gente melhorar o som. Então são só dicas que você precisa experimentar. Então são dicas que você precisa se preocupar e que podem melhorar muito a qualidade do seu sinal de áudio, né? Certo? E você também pode, com esse filtro, realçar algumas frequências. Então, às vezes você pode ter ficado com colocou o seu microfone numa posição não muito ideal. Então, aí, às vezes você pode ter perdido um pouco de alta frequência. Então, você pode com os equalizadores, ajustar um pouco esse timbre da voz, realçar algumas frequências e atenuar outras, tá ok? É lógico que a gente não vai cobrir isso a fundo aqui nesse webinário. A ideia aqui é você ter alguns pontos que você vai poder usar no seu dia a dia. É óbvio que você vai ter que usar da sua experiência
e também fazer testes, experimentar e usar só as ferramentas que você se sentir seguro de usar, tá certo? Qual outro tipo de efeito ou qual outro tipo de processamento eu posso usar depois de gravar? Compressão dinâmica. Que raio que é isso? O que é isso? O que é essa tal de compressão dinâmica? Né? Então a gente sabe que a nossa voz, eu posso falar baixinho, eu posso falar mais alto, eu posso alterar a intensidade da minha voz enquanto eu falo. Então, para você ter um sinal mais claro, pode ser necessário você fazer o quê? Comprimir dinamicamente o seu sinal de áudio. Então, em vez dele ficar muito alto, o compressor ele vai fazer o quê? Atenuar a intensidade de todas as frequências do seu sinal de áudio para que fique dentro de uma margem, por exemplo. Então você não tem nenhum som muito alto, né? Porque ele vai atenuar esse som que está muito alto. Então isso é a compressão. Vários softwares possuem esse tipo de ferramenta. Tem alguns gravadores que até você já liga o compressor já no momento que você grava, que pode ser interessante, mas muitas vezes é mais adequado você ajustar essa compressão depois que você gravou. Aí você tem mais ferramentas, né, de ajustes, tá certo? Então a compressão dinâmica serve para você diminuir as diferenças entre os sons graves e entre os sons fortes e os suaves. Graves não. Entre os sons fortes e os sons suaves, né? Então você com isso você está ajustando a amplitude, né, a dinâmica do seu sinal de áudio. Ok? Então, eu posso mexer na equalização, ajustando as frequências, filtrando ruídos indesejáveis e tudo mais. Posso aplicar uma compressão para ajustar os níveis do meu sinal, a intensidade do meu sinal. Mas se por acaso eu gravei tudo muito baixo, poxa, eu já ajustei, já equalizei, mas mesmo assim o som ficou meio baixinho, né? Quando você vai colocar isso lá num canal de distribuição para a pessoa assistir o seu podcast, por exemplo, a pessoa fala, nossa, mas eu tenho que aumentar muito o volume do meu notebook para poder ouvir. Então, é ruim também, tá certo? Então, se você gravou muito baixo, você pode amplificar o som, ou como está escrito aí, normalizar o som, né? Você precisa tomar cuidado, porque você pode amplificar o volume geral da sua gravação, né? Aumentar o volume geral da sua gravação, mas tome muito cuidado para você não distorcer a sua gravação, porque essa amplificação tem um limite. Então eu não posso aumentar o quanto eu quero. Então, se eu aumentar muito, o sinal vai distorcer. Você escuta um som distorcido, você escuta aquele ruído, aquele chiado, aquela distorção junto com o sinal. Isso não é nada agradável, é muito desagradável. Então, quando você for usar qualquer ajuste de volume, tome muito cuidado com o quanto ou o nível de amplificação, o quanto você está amplificando, né? Para que não ocorra a distorção, certo? Então, basicamente, são esses três efeitos ou processamentos que eu posso usar na minha gravação com o meu sinal de áudio. Desculpa, depois que eu fiz a gravação aí, tá certo? Ok? Vamos dar agora alguns exemplos de setup, né, de microfone e dispositivo e como que eu posso conectar um no outro, de forma bem simples, para a gente ter alguma ideia geral aí de como eu posso conectar, tá certo? Como que eu posso montar o meu setup aí, né? Vamos imaginar que você tem um único locutor numa situação fixa, né? Então o que você tem? Você tem um estúdio, você tem uma sala, um escritório, ah, ou, enfim, ou você também pode, enfim, nada impede de que isso seja móvel. No caso aí na foto a gente tem um notebook, né? Você tem um dispositivo que ele é móvel, né? Então, apesar da palavra fixa aí, o quer dizer que você não, o fixo aí quer dizer que você não vai usar um notebook para gravar uma entrevista com um jornalista, enfim, você como jornalista fazendo uma entrevista no campo aí, né? Quer dizer, na rua, né? Não é tão viável, não é tão interessante. Então, a palavra fixa aí, apesar de ser um notebook, né? Mas é porque você vai ter que montar a sua mesa aí, o seu escritório aí, montar o seu notebook e ligar a sua interface. Então a MV51 da Shure, por exemplo,
que é um microfone também na linha Motive, você possui um cabo USB, você conecta no computador. Então esse dispositivo, ele é o quê? Ele é um microfone já. Se você olhar aí na foto, você observa bem que ele é um microfone condensador com um diafragma relativamente grande, que você pode usar para gravar em Mac, PC, você pode gravar no iPhone, no iPod, no iPad, porque ele também possui o cabo para ligar nesses tipos de dispositivos, tá certo? Então ele tem você vai conseguir gravar isso já de forma digital, então você tem um cabo digital aí saindo do microfone direto para o notebook, então você elimina a possibilidade de captar ruído por cabo, você mantém a qualidade de áudio mais fiel possível, né? E é uma interface de alta qualidade de áudio e com uma sonoridade desse microfone muito boa, ok? É uma opção no caso de você usar aí um computador. Mas você pode também, como eu acabei de falar, usar num dispositivo móvel, como um iPhone, por exemplo. Então você pode usar o aplicativo da Shure, o aplicativo Motive, para você gravar diretamente no seu telefone. Se você abrir qualquer aplicativo de vídeo, né, é óbvio que óbvio não, desculpa, é importante falar que esse aplicativo de vídeo vai usar esse microfone também como a sua fonte de áudio. Então você vai gravar né, o seu podcast aí de vídeo usando essa interface como a interface de áudio e não mais o microfone do próprio telefone, por exemplo, do seu próprio dispositivo móvel, né? Então você não precisa usar só o aplicativo da Shure, você pode usar o próprio, você precisa ter o aplicativo instalado, mas você pode usar, enfim, seu próprio aplicativo aí de captação de vídeo, que o áudio ele vai gravar usando a interface, né? Então é uma aplicação bem interessante. Você pode usar também no iPad, da mesma forma que você vai usar no iPhone, você pode usar a mesma interface no iPad também. Esse microfone é interessante, conforme vocês viram em um dos slides anteriores aí, você consegue colocar ele num pedestal, que é uma coisa bem interessante para você usar aí dentro do seu estúdio, tal, na sua casa, ou no seu trabalho, enfim, né? Ok? Uma outra opção agora, até se você reparar, existe uma certa similaridade entre um e outro. A única diferença do MV51 do MVI, por exemplo, o MVI ele não possui microfone, ele é uma interface apenas. Veja só que na traseira dele, como mostra a foto aqui, eu tenho um conector USB, um conector que ele é combo, né, combinado aí. Ele pode ser XLR, ou como algumas pessoas chamam esse conector de Canon, ou o P10, o conector que a gente chama de P10, ou TRS, ou 1/4 de polegada. Tem a saída de fone de ouvido para monitoração. O MV51 também possui essas características, tá? E você pode ligar um microfone direto nessa interface. Ok? O legal aqui é que você pode usar qualquer microfone. Inclusive você pode experimentar vários microfones, você pode escolher o microfone que você quer. Hoje gravo com um microfone, amanhã gravo com outro, ou uso um microfone para cada tipo de aplicação, tá certo? Nessa interface no MVI você possui algumas ferramentas como ajuste de ganho, o tipo de fonte que você vai usar para gravar, monitorar ou não, ligar e desligar o microfone, é bem interessante, é uma interface pequenininha e bem portátil. E ela possui alimentação Phantom para microfones do tipo condensador, como falei anteriormente. Ok? Maravilha. Vamos ver alguma outra opção, em vez de você usar o computador, usar um dispositivo móvel, como um iPad ou um iPhone. Então você tem um cabo que é USB Lightning, você liga direto ele no seu telefone. É uma aplicação fantástica, é um equipamento fantástico, muito flexível, que vai possibilitar que você grave qualquer fonte sonora, inclusive um instrumento musical. Eu coloquei o microfone aí, e eu falei de microfone porque a gente está falando de podcast, mas você pode
querer fazer uma gravação de você tocando violão, de você tocando um acordeon, um teclado, qualquer dispositivo. Aí ele tem uma entrada de linha, uma entrada que você consegue gravar, ok? Não só sinais de microfone, tá certo? Bem interessante, né? Um outro modelo para um outro tipo de aplicação e com outras ferramentas, como o MV88, que é um dispositivo, é um microfone estéreo, é, sensacional e muito fácil de usar. Então, se você observar aí a foto, vê que o microfone ele está né, acoplado, ligado diretamente ao seu telefone. Então, ele tem um conector Lightning na base dele, que você consegue ligar diretamente no telefone. E o aplicativo, quando reconhece esse microfone, você tem vários tipos de ajuste. Ele tem várias formas de captação no estéreo. Você pode controlar isso e ajustar isso. E, por exemplo, usando um fone de ouvido, você consegue monitorar, ouvir como é que está esse áudio e ajustar o padrão de captação da forma que você quiser. É um dispositivo que grava o áudio com alta qualidade. Desculpa. 48 kHz e 24 bits uma especificação técnica muito boa. Então, é a mesma qualidade de áudio dos melhores equipamentos de gravação profissionais. Então, a gente garante que a qualidade de áudio está sendo captada por um microfone que é estéreo, que é um microfone de excelente qualidade, com um dispositivo que vai converter isso para digital para o seu dispositivo, para o seu telefone, por exemplo, com a maior qualidade de áudio possível. Tá certo? O aplicativo permite equalização, permite compressão, que é muito interessante. Então você pode gravar e depois fazer ajustes de forma bem simples, direto no seu aplicativo. Né? Então o aplicativo Shure Plus Motif permite que você faça isso. É um aplicativo gratuito, não paga nada. Você pode até fazer um download. Se você não tiver um microfone, pode fazer um download para você verificar as funções dele e tudo mais. Tá? É um microfone gratuito aí, ok? É um microfone genial. É um microfone genial para você fazer vários tipos de gravação. Inclusive, por exemplo, missas, ocultos, né? Gravar a banda da igreja, gravar a sua banda de garagem aí, a banda de garagem do seu sobrinho, né? Enfim, fazer vários tipos de gravação. Essa captação dele e você poder, a facilidade que você tem de mudar o formato de gravação é muito interessante, ok? Shows ao vivo também, eu sugiro que vocês entrem no YouTube e procurem por shows gravados com o microfone Motif, ou no Facebook, tá? Digita lá no YouTube, né, show Motif, você vai ver que vai aparecer vários shows de bandas nacionais e internacionais gravadas com esse microfone. A captação dele é fantástica. Inclusive tem alguns vídeos que comparam o microfone, enfim, microfone embutido no telefone com o MV88. A diferença, eu não tenho nem o que comentar, você tem que escutar. A diferença é absurda, entendeu? Então você vai ganhar numa qualidade, você vai ganhar muito em qualidade, tá certo? Então você pode usar esse microfone também para entrevistas, para transmissões tipo Facebook Live, Instagram e etc. Tá ok? Se você tiver vários locutores, é óbvio que a complexidade aí aumenta um pouco, e aí passa a ser necessário você usar algum tipo de interface com mais entradas. Tá certo? Você pode ligar vários microfones numa mesa de som e ligar essa mesa de som no seu computador. Ok? E você pode usar também todos esses tipos de dispositivos que eu mostrei aqui, da linha Motif, por exemplo, da Shure, você pode usar para transmissões via Skype ou qualquer outro tipo de aplicativo que faça transmissão de voz ou via internet, por exemplo. Então você muda nas configurações do seu aplicativo, em vez de você usar o áudio do microfone embutido no computador e tudo mais, você usa o áudio desses dispositivos. Então você também tem um ganho
enfim, enorme na qualidade de transmissão de áudio, usando os dispositivos da linha Motive aí, ok? Maravilha, gente? Bom, eu acho que o nosso bate-papo era esse. É, Antes de eu abrir para perguntas, ah, visitem esses sites, visite o site, visite a página do Facebook da Shure Brasil, e também, se quiser diretamente visitar a página do Motive da Shure, tá aí o link, ok? Se mesmo você tiver alguma pergunta, ou qualquer curiosidade, ou qualquer necessidade, enfim, depois desse webinar, fique à vontade para me mandar e-mail, tá? Meu e-mail está aí, meu nome é Fernando Fortes, repetindo, sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior no Brasil, meu e-mail é fortes_fernando@shure.com, fique à vontade, ok? Então, por favor, coloquem as suas perguntas aí, que eu vou ter o maior prazer de respondê-las agora, ok? Então vamos lá as perguntas. Tem várias perguntas e perguntas boas. Então vamos lá, primeira pergunta. Para gravar screencasts, onde eu não quero que apareça o microfone, quero evitar o lapela, né? O que seria mais indicado? O condensador acaba pegando o ar-condicionado. É porque, como ele é um microfone mais sensível, ele acaba captando o ar-condicionado também. O direcional cardioide, eu tenho medo de que em qualquer movimento de cabeça do instrutor, o som seja menos captado de alguma forma. Isso é uma questão. Então vamos pensar assim: o lapela, muitas vezes não. Uma das opções do lapela é que ele seja omnidirecional, então ele pega som em todas as direções. Isso é interessante, no caso de um lapela, porque mesmo que o locutor movimente a cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele pode até virar que o som não muda muito, o som altera muito pouco, porque ele é um microfone omnidirecional. Você pode procurar um microfone direcional, um microfone de lapela direcional. Como ele está preso na lapela, o efeito, quer dizer, a movimentação da cabeça da pessoa, se a pessoa mover o tronco, né, o som não vai mudar tanto. E o direcional você vai eliminar um pouco aí o ruído ambiente. Pode ser uma opção. Agora, é um compromisso, né? Que nem você falou, Paulo, se você for para um microfone direcional cardioide, você vai eliminar mais o ruído e tudo mais, mas é óbvio que se a pessoa mover muito na frente do microfone, né, o som vai mudar, tá certo? A captação e o timbre vai mudar. Se você puder controlar isso, pode ser uma opção. Controlar como? Pedindo para o interlocutor não se mover, explicando a natureza do microfone. Como muitas vezes a pessoa não está escutando a própria voz, né, no caso de um podcast, alguma coisa assim, ela fica sem critério. Pô, será que meu microfone está captando bem ou não? Você pode tentar colocar um fone de ouvido na pessoa, mas não é o caso seu, até porque você falou que você não quer o lapela aparecendo, tá certo? Eu ainda acho que o cardioide, posicionado a uma certa distância, pode ser a melhor solução aí. Então vamos pensar assim, se ele estiver muito próximo da pessoa, o microfone, a intensidade de som é maior, mas também a diferença conforme a pessoa mexe a cabeça vai ser maior. Se você tentar achar uma distância, um equilíbrio entre ficar perto e ficar longe, de forma que mesmo se a pessoa mexer um pouco a cabeça, o timbre no microfone não mude tanto, pode ser uma boa opção. Experimente, faça algum teste nesse sentido. Eu acho que a ideia é essa daí, tá certo? No caso do iPhone 7, que o fone trabalha com conexão Lightning, aí, isso, exatamente. A não ser que você. Então, desculpa, a pergunta é: no caso do iPhone 7, que eu não tenho a conexão, só tenho a conexão Lightning, né? E eu não tenho a conexão de fone convencional. Então, se você for, por exemplo, se você usar um MV51, ou se você usar o MVI ou MV5 da linha Motive, você tem saída de fone direto no dispositivo. Então aí é até uma solução aí para o caso do iPhone 7, tá certo? Porque você consegue fazer a monitoração direto pelo dispositivo, porque o próprio dispositivo tem saída de fone, tá certo? Mas com o MV88 não, porque MV88 ele não possui saída de fone realmente, tá certo?
Aí realmente no iPhone 7 é uma questão aí de você não ter a saída de fone convencional. O iPhone 7 não tem a saída de fone aí convencional, né? Ok? O MV88 serve para qualquer iPhone que tenha conector Lightning, né? Então, não é só iPhone, como também os tablets, o iPad, Mini, o Pro, o normal, o Air, etc. Então, tendo o conector Lightning, o MV88 vai funcionar, tá certo? Até fique à vontade, entre no site da Shure, shurebrasil.com, vai em microfones, filtra pela linha Motive, você vai ver todos os microfones da Motive, aí tem todos os detalhes técnicos, uma foto, quais telefones eles são, desculpa, quais telefones ou quais dispositivos aquele microfone é compatível, tá? Fique à vontade de dar uma fuçada aí no site, tá bom? Ok. Olha, sobre plataforma de publicação, infelizmente eu não sei te dizer, eu não sei te sugerir sobre plataformas de publicação. Existem muitas, né, hoje no mercado. Dê uma pesquisada. Existem fóruns, enfim, que falam exclusivamente disso, mas desculpa, não é muito a minha experiência, não tenho experiência com plataforma de publicação, ok? Ó, tem um usuário aqui comentando que sobre alguns microfones, sobre a qualidade muito boa, muito obrigado por falar sobre isso. Então ele está falando sobre o MV51, então ele falando que a qualidade é muito boa, agradeço, então fico feliz que você já use o produto e goste dele. E caso tenha alguma dúvida, por favor, fique à vontade aí, tá o meu e-mail para vocês entrarem em contato, tá? Obrigado, tem vários agradecimentos aqui. Mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade. A gente tem mais alguns minutinhos. Mas se ninguém tiver mais alguma pergunta, que bom, agradeço, muitos agradecimentos aqui. A gente fica feliz. Fiquem ligados que toda sexta-feira a Shure Brasil coloca no ar um webinário novo. A gente está preparando agora para 2017 vários webinários bem interessantes. Fiquem sempre ligados, eles sempre ocorrem às sextas-feiras, às 11 da manhã. Ah, ah, Enfim, se alguém tiver também alguma dica ou, enfim, alguma coisa que queira ouvir a gente falar aqui, fique à vontade para entrar em contato. O meu e-mail está aí, sempre aberto para vocês, enfim, entrarem em contato, tá? Agradeço, muitos elogios e muitos agradecimentos, obrigado. É verdade, hein? Este foi um webinar falando de webinar. Quer dizer, um podcast falando de podcast. É isso aí, né? E, enfim, o mundo está em constante mudança, a gente sabe o peso da internet hoje, todas as mudanças que a internet tem provocado na vida da gente, mas uma das possibilidades é essa de difundir informação. Então, as pessoas procuram criar webinários, podcasts, enfim, e usar dos meios, né, digitais aí para transmitir informação, notícia e tudo mais. Então, transmitir isso com áudio
de qualidade é fundamental hoje em dia. Então, tem um vídeo de qualidade, mas o áudio às vezes, poxa, tá sofrível, né? Então, tomar cuidado um pouco com isso. Espero que com as dicas que eu dei ajude vocês. É lógico que são dicas básicas e simples, mas que podem fazer toda a diferença. Essa é a grande questão. Às vezes, você fazendo o simples, você tem um aumento de qualidade muito grande. Então, tomando cuidado com a posição do microfone, fazendo ajustes depois da gravação, enfim. Tudo isso que a gente falou aqui hoje vai ajudar vocês a cada vez ter um webinar de melhor qualidade, tá certo? Ah, ok, outras dicas de webinar. Sim, fique ligado. Sempre, sempre na sexta-feira às 11 da manhã teremos um webinar diferente, ok? Fiquem ligados, tá bom? Amigos, muito obrigado pela participação. Ah, agradeço muito a participação de todos e tenham um ótimo ano e fiquem à vontade aí para entrar em contato, ok? Muito obrigado, um abraço a todos.